Olá, esse vídeo pretende promover a análise e a apreciação crítica acerca da música popular brasileira, mediante a compreensão de processos identitários inerentes à confluência de relações entre sons e imagens, cultura e memória. Para essa análise, busquei no vasto repertório da MPB uma canção e escolhi Oslodum, gravada em 1998 por Gilberto Gil no álbum O Sol de Aslan. Nessa análise, irei abordar a MPB a partir de alguns aspectos, como MPB e contexto histórico, MPB e processos identitários, MPB e artes compreendidas em uma abordagem metalinguística, MPB e memória e MPB e cultura digital. Sandra Jatahy Pesavento, ao discutir os parâmetros da chamada história cultural, defende que devemos pensar a cultura como um conjunto de significados partilhados e construídos pelo homem para explicar o mundo. Uma forma de expressão da sociedade e tradução da realidade de forma simbólica. Ou seja, a cultura é uma forma de representação da sociedade que envolve identificação, legitimação e exclusão. Sendo assim, estudar a cultura exige atenção à questão da representação, do imaginário e do simbólico. Através da história cultural, é possível estudar a música popular brasileira. Segundo Marcos Napolitano, a chamada música popular no Brasil constitui um lugar de mediações, fusões, encontros de diversas etnias, classes e regiões, que formam o nosso grande mosaico nacional. Ela traduz dilemas e transmite utopias, e por isso pode ser considerada uma importante fonte histórica, pois a música é veículo de ideias e ajuda a pensar a sociedade e a história. O surgimento da música popular está ligado à urbanização e ao surgimento de classes populares. No início, ela foi tratada como inferior e desvalorizada. A valorização da música popular só ocorreu a partir dos anos de 1960, quando a visão folclorista da música começou a ser modificada. Entretanto, ao analisarmos essas manifestações artísticas, não devemos esquecer que no continente americano a música popular é fruto de influência das músicas estrangeiras, principalmente africana e europeia. No Brasil, o Rio de Janeiro foi a região que mais influenciou na formação da MPB, que teve sua gênese na modinha, de influência portuguesa, e no lundu, de influência africana. De acordo com Napolitano, de forma linear, podemos dizer que a MPB passou por 4 momentos. Dos anos 1920 a 30, quando ocorreu a consolidação do samba, os anos de 1959 a 1968, quando a MPB atingiu um lugar social de maior prestígio e ampliou os materiais e técnicas, entre os anos 40 e 50, quando foi inventado o conceito de velha guarda e era de ouro, e os anos 1972 a 1979, momento de ampliação do conceito de MPB, onde a sigla passa a representar um conjunto cultural dentro da esfera musical popular. Podemos observar, então, que a cada momento o sentido da tradição é redimensionado. Marta Tupinambá Ulloa, ao traçar um panorama da história da MPB, propõe uma discussão da música relacionada às tecnologias. Segundo a autora, a tecnologia transforma o processo de produção e fruição da música, quebrando distâncias geográficas, sociais, culturais, criando um público heterogêneo e culturalmente híbrido, o que torna complexa a tarefa de definir o que é música popular brasileira. Diante desse contexto, ela defende que o significado das formas culturais está no seu uso e não na sua origem, levando em consideração que esses usos ocorrem dentro do contexto da indústria cultural. Sendo assim, o que é música popular e o que é identidade nacional é uma construção social. Sobre a relação entre a MPB e os processos identitários, Walter Benjamin vai dizer que a imagem que temos do passado, assim como nossa imagem de felicidade, é fruto do nosso tempo. Dessa forma, as inovações tecnológicas de cada época influenciam a forma como se produz e consome música, e, consequentemente, seus significados. De acordo com Robervaldo Linhares Rosa, as inovações tecnológicas do século XX transformaram o cenário musical brasileiro, gerando um otimismo generalizado, modificando algumas profissões relacionadas ao universo da música e transformando comportamentos. Assim, a construção da identidade musical é influenciada por essas transformações.
Segundo Tomás Tadeu da Silva, existe uma relação de dependência entre identidade e diferença, que deve ser problematizada. Nessa relação, a identidade é aquilo que eu sou e a diferença é aquilo que o outro é. Assim, podemos reconhecer as características de uma cultura através também das diferenças. Essa relação entre identidade e diferença é importante ao analisarmos a música popular brasileira, porque, como salienta Napolitano, nas sociedades da América, desde o início, a música popular sofre influência das músicas estrangeiras, principalmente da africana e da europeia. E a música urbana brasileira nunca foi pura, pois ela já nasce como resultado de um entrecruzamento de culturas. E nossa identidade cultural é produto desse cruzamento. O Lhô aponta para o fato de que muitas vezes a afirmação da música brasileira se faz na relação dela com a música estrangeira, no sentido de que a autenticidade da música nacional se faz através da negação das origens híbridas. Entretanto, a autora salienta que a bossa nova, a tropical e a jovem guarda revitalizaram a MPB ao assumir as influências estrangeiras. Ao tomarmos a música popular brasileira como objeto de estudo, não podemos deixar de analisar os aspectos relacionados à metalinguagem, visto que o consumo musical na contemporaneidade está relacionado a diversas linguagens, como a visual e cinematográfica, além da linguagem musical. Segundo Ulloa, as novas tecnologias ampliam as possibilidades de acesso à música, influenciando a indústria cultural. Rosa, ao analisar a relação da música com a imagem, alerta para o caráter temporal da música e para a possibilidade de se entender o mundo através das imagens. Por meio das imagens e da música, é possível ler a mentalidade de uma época. Napolitano defende a ideia de que a música popular é mediada por tecnologias de transmissão específicas e pelo trabalho de profissionais específicos, como DJs, produtores, programadores, exigindo uma abordagem que leve em consideração a ideia de mediação cultural. Para analisarmos a relação entre a MPB e a memória, observamos o conceito de história de Walter Benjamin, que diz que o papel da história não é conhecer o passado tal qual foi, mas sim percebê-lo como se apresenta no presente, pois nossa imagem do passado é influenciada pelas nossas visões presentes. E nessa relação entre passado e presente, a cultura reflete as lutas de classe. Segundo Fernando Catroga, existem vários níveis de memória, que atuam na construção da identidade e da memória coletiva. Na construção da memória, são necessários suportes materiais, sociais e simbólicos que constituem indícios do passado e, de acordo com a teoria da história cultural, a música pode ser considerada um indício para a construção da narrativa histórica. Atualmente, assim como em outros momentos da história, o avanço tecnológico influenciou a forma como se produz e se consome música. A multimídia e a internet ampliaram o alcance artístico e diminuíram barreiras, proporcionando a metalinguagem na apreciação artística e a interatividade. Sobre esse novo contexto, Fernanda Pereira da Cunha alerta para a necessidade de uma tomada de consciência crítica para essa interação. Para isso, é importante que haja uma educação digital que promova pessoas capazes de criar digitalmente com base na ética e na liberdade. Pra Oslo, pra sair no Oslo, bloco asfo da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou passa sol. Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslo, bloco asfo da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou faça sol. Vai pra avenida no dia de carnaval.
Eu vou pra Oslo pra ver a turma do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão. Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô, que lá se chama Thor, o filho do trovão. Eu vou pra Oslo encantar, eu vou pra Oslo encantar aquela moça, a mais bonita do lugar. Do Pelourinho, lourinho, da cabecinha lourinha, do coração igual ao nosso a palpitar. A música Oslo Dum, composta pelo artista da MPB Gilberto Gil, pode ser compreendida no contexto dessa discussão. A canção foi lançada no disco Sol de Oslo, em 1998, em domínio público, diante das discussões sobre consumo musical na internet que ocorriam na época. Segundo a crítica, esse álbum e suas músicas consistem em um dos trabalhos mais brasileiros do artista, mesmo tendo sido gravados no exterior e mencionado na letra da canção a cidade de Oslo, o que permite dialogar com o texto de Tomás Tadeu da Silva sobre a relação da identidade e da diferença, pois na música a identidade brasileira é desenhada através do contraponto com o diferente. Dialoga também com o texto de Ulloa, que diz que a afirmação da música brasileira se faz na relação dela com a música estrangeira. Outro ponto pertinente sobre a obra é a questão da metalinguagem e da inovação tecnológica trabalhados por Rosa e Ulloa. Para a realização da obra, vários elementos regionais, como o rap e o repente, são combinados, e o trabalho técnico de produção da canção foi realizado por um grupo de profissionais de diversas áreas e nacionalidades, dando um ar globalizado à obra, tanto na forma como no conteúdo. Em um artigo da Folha de São Paulo de 1998, o projeto é apresentado como ousado por tentar conferir status de universalidade às raízes culturais brasileiras, ao misturar a sonoridade e os temas brasileiros às novas tecnologias da época. Tanto a forma quanto o conteúdo levantam questionamentos pertinentes ao momento histórico e ao momento atual. A necessidade de afirmação da identidade brasileira frente ao estrangeirismo, que a MPB sempre lidou, relatada por Napolitano, e a necessidade de se discutir criticamente o consumo de arte na internet proposta por Fernanda Pereira da Cunha, podem ser identificadas tanto na letra de Oslo quanto na forma que o artista decidiu distribuí-la em domínio público, ainda na década de 1990.